Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sessão gravada do Graphical Exchanges, a ferramenta para reemissão de bilhetes. Nesse módulo, iremos conhecer o processo para cotação. Para você que já assistiu à sessão gravada do Graphical Exchanges Funcionalidades, será mais fácil acompanhar esta sessão. Nossa agenda. Nesta sessão, daremos enfoque ao processo da cotação. Faremos também uma descrição da tela da tarifa e, por fim, apresentaremos algumas notas como lembretes. Então, vamos à nossa demo. Aqui nós temos a tela do SaberRed 360, que já apresenta um PNR aberto. Aqui está o localizador da reserva, o nome e o sobrenome do passageiro. Clicando em dados do viajante, podemos confirmar que este é o único passageiro no PNR e ele é do tipo adulto. Clicando em emissão, podemos confirmar que há um bilhete emitido. Aqui está o número completo deste bilhete, a data e o horário de sua emissão. Clicando na setinha, nós poderemos conhecer os detalhes desse bilhete. Aqui está o nome do passageiro e nos cupons de voos, vemos aqui a classe de reserva, o trechinho São Paulo, Buenos Aires, São Paulo. Vemos as bases tarifárias e o mais importante, o status de cada cupom. Aqui representado pela palavra Open, que indica que nenhum desses trechos foi voado ou foi utilizado pelo nosso passageiro. Isso nos permitirá que a reemissão seja processada. Logo abaixo, vemos aqui como forma de pagamento um cartão de crédito, a tarifa em dólar do trecho, a tarifa equivalente em moeda BRL, todas as taxas e impostos, cada qual com seu código, e no valor total, a soma da tarifa, de todas as taxas e impostos. Tudo na moeda BRL. Aqui nós vemos o localizador da reserva, o PCC e o registro e ata de minha agência. E no campo de endossos e restrições, vemos aqui duas partes. A primeira parte foi carregada de forma automática no momento em que o bilhete foi emitido, pois o sistema vai até a regra da tarifa capturar a informação que foi carregada automaticamente pela companhia aérea validadora do bilhete. E também vemos aqui a segunda parte, que foi carregada de forma manual pelo próprio agente emissor de nossa agência no momento em que ele processou a emissão deste bilhete. Ele carregou a informação tarifa promo 21. Esta informação também deverá ser alimentada no bilhete da reemissão. Antes de iniciarmos o processo do Graphical Exchanges, temos que alterar o itinerário de nossa reserva. Nós temos aqui o trechinho São Paulo, Buenos Aires, São Paulo, e nós temos duas maneiras para efetuar esta alteração. Eu poderia, por exemplo, cancelar todos os segmentos ou de forma gráfica ou utilizando o formato, comando. Se eu fosse utilizar a forma gráfica, eu poderia cancelar ambos os itinerários, clicar na aba do aéreo, escolher pesquisa pelo itinerário e buscar o itinerário completo da viagem, desde o início, São Paulo, Buenos Aires, Bariloche, Bariloche, São Paulo. Ou então, eu vou ficar com a segunda opção, eu posso cancelar somente o segundo segmento, clicando no botão remover, mantendo o primeiro segmento, que já está na classe alfa, que já está confirmado, clico em aéreo e efetuo a pesquisa pela disponibilidade e não pelo itinerário, acrescentando apenas os trechos que estão faltando. Então, eu vou começar aqui com Buenos Aires, Bariloche, na data de 18 de março, que foi a data indicada pelo meu cliente, o código da companhia, vou adicionar mais um trecho, saindo de Bariloche para São Paulo, e escolhendo a data de 31 de março, com aerolíneas argentinas também. Aqui vou clicar em pesquisar disponibilidade, e ao carregar os voos, nós temos aqui na primeira aba Buenos Aires, Bariloche, 18 de março. Eu vou ficar aqui com o voo das 10h35, chegando 12h55 a Bariloche. Vou clicar aqui na classe Yankee, porque eu não tenho ideia de qual seria a menor tarifa,
de nenhum desses voos que eu estou pesquisando. A venda foi solicitada. Vamos clicar na segunda aba, Bariloche, São Paulo, 31 de março, onde veremos aqui voos com conexão. Também vou clicar na classe Yankee desse primeiro voo mesmo, saída 14h15, chegando no comecinho da noite e vou vender esse segmento. Aqui também nós temos a venda solicitada desses segmentos. Vamos agora clicar em PNR, exibir PNR e conferir se o itinerário está completo. Clicando em itinerário, nós vemos aqui o primeiro segmento que já estava na reserva e os novos segmentos. Tanto é que o primeiro segmento apresenta status HK, venda confirmada, e todos os outros venda solicitada. Vemos a classe alfa e as classes Yankee para os novos segmentos. Eu teria dois caminhos aqui. Eu poderia, por exemplo, utilizar comandos ou a parte gráfica para buscar a menor tarifa através do comando WPNCB. Poderia gravar esta tarifa no formato PQ. Poderia utilizar o campo do recebido de para registrar aqui a informação de que foi o passageiro que solicitou esta alteração e poderia finalizar o processo através do formato Eco Romeu ou poderia fazer tudo isso através dos recursos da parte gráfica do SabreRed 360. Porém, eu estou aqui numa seção onde nós vamos dar enfoque à cotação. Para que nós possamos efetuar a cotação, é necessário que você mantenha a sua reserva assim. Não finalize o processo nesta etapa. Por quê? Porque durante o processo da remissão, o seu passageiro poderá desistir da remissão. Se ele desistir da remissão, basta que você utilize ou o recurso gráfico ou o formato Índia Romeu para devolver o PNR com os dados originais. Então, eu vou chamar o Graphical Exchanges para a nossa tela. Posso fazer isso de duas maneiras, clicando no Workflow, optando em remitir bilhete e a ferramenta será acionada. Ou então, eu posso clicar em emissão, expandir os dados do bilhete e clicar bem à direita no rodapé da tela do bilhete, no botão reemitir bilhete. A ferramenta Graphical Exchange será acionada. E este caminho é o caminho mais interessante, porque ele nos ajuda a economizar tempo. Através desse botão reemitir bilhete, eu vou pular as duas primeiras telas da ferramenta Graphical Exchanges. Enquanto que se eu fosse no caminho do workflow, eu teria que preencher as duas primeiras telas e eu levaria um pouco mais de tempo. Então, aqui eu tenho o número do bilhete, o item nominal, o sobrenome e o nome do passageiro. Preciso agregar aqui quais serão os segmentos aéreos que eu vou processar na remissão. Na verdade, aqui eu vou marcar todos os segmentos, porque eu estou fazendo uma reemissão total e não parcial, afinal, o passageiro não voou nenhuma etapa da viagem. Em opções de tarifamento, eu vou escolher refazer a reserva na menor tarifa disponível, indicar como tipo de passageiro o adulto. Em qualificadores avançados, eu vou buscar aqui endosso adicionado e vamos agregar o texto que nós vimos no bilhete original, tarifa promo 21. Além disso, eu vou clicar novamente em qualificadores avançados para te mostrar um outro recurso relacionado à tarifa. Se você clicar em ID da tarifa, você terá uma janela onde poderá agregar o qualificador da Branded Fares, se você estiver trabalhando com Branded Fares. Toda vez que você vai utilizar Branded Fare e você vai fazer uso de formatos ou comandos, você tem o qualificador da Branded Fare, que é o Bravo Romeu. Coladinho a este código, você tem que incluir o nome ou o código da Branded Fare que você deseja pesquisar ou utilizar. Aqui nós estamos na parte gráfica e nós temos uma lacuna para as Branded Fares,
Portanto, o qualificador Bravo Romeu já está embutido nesta lacuna. Então, dentro da lacuna, você só precisará incluir o nome ou o código da branded fare que você deseja usar para trabalhar neste PNR ou nesta reemissão. Eu não tenho branded fares, então eu vou voltar em qualificadores avançados e desmarcar o ID da tarifa. Vamos agora avançar no processo do Graphical Exchanges e teremos a tela onde detalhes da tarifa são apresentados. Na primeira linha desta tela, nós vemos aqui a mensagem indicando que uma tarifa mais barata foi encontrada e os segmentos 2, 3 e 4 já foram rebocados para a classe alfa. Aqui nós temos o número do bilhete completo e aqui os detalhes das tarifas. Nesta primeira coluna, nós vemos informações a respeito do bilhete original. Então, vemos a tarifa em dólar, a tarifa equivalente em moeda BRL, o total de taxas e impostos em moeda BRL e o total do bilhete original em moeda BRL. Na coluna do meio, nós vamos encontrar informações a respeito do novo bilhete, ou seja, do bilhete que irá nascer com a reemissão. Aqui nós temos o valor da tarifa em dólar, temos aqui o valor total de taxas e impostos em moeda BRL, e na terceira coluna nós temos o valor que deverá ser cobrado do passageiro se a reemissão for processada. É o valor residual. Então, nós vemos o valor residual em dólar, em moeda BRL, o valor residual do total de taxas e impostos, e aqui a soma de todos esses valores, do valor residual da tarifa e do valor residual das taxas. Então, nós temos R$ 548,12 que deverão ser cobrados pela diferença da taxa e da tarifa. Além disso, na linha de baixo, nós vemos um valor relacionado à multa por esta reemissão. Este valor de multa foi carregado na ferramenta de forma automática pelo Graphical Exchanges. Esta ferramenta foi até a regra tarifária, leu a categoria 31 da regra e alimentou com a informação da multa nesta janelinha. Quem carregou o valor desta multa não foi o Saber, foi a própria companhia validadora do bilhete. Por isso que a transação através do Graphical Exchange é garantida pela política de garantias do Saber, a menos que você faça uma alteração neste valor, ou para mais, ou para menos, ou simplesmente delete esta informação. Se você efetuar essas alterações sem que tenha em mãos um documento da companhia aérea validadora autorizando você para este processo, você receberá uma ADM da companhia aérea validadora. Aqui mais para baixo nós temos o valor total, a soma da diferença da tarifa e das taxas, mais a multa, totalizando R$ 1.213,98 nesse nosso exemplo. Aqui à direita da tela, nós temos o método para coletar a multa. O método mais utilizado é através da emissão de um documento chamado EMDS. Esse EMDS será emitido juntamente com o bilhete da reemissão. São documentos separados, mas são automaticamente emitidos pelo Graphical Exchanges. Se você clicar aqui, você encontrará mais dois métodos disponíveis. Cobrar a multa no total, ela seria adicionada nesse valor. Este método não é utilizado no Brasil. E o terceiro método, que é cobrar a multa como taxa. Algumas poucas companhias no mundo solicitarão este método para você. Toda vez que a companhia solicitar este método, ela deverá indicar qual é o código da taxa a ser utilizado no processo. Neste caso, a multa será adicionada juntamente com essas taxas no novo bilhete. Mas atenção, nunca inclua esta multa juntamente com as taxas aqui, já que você possui um campo dedicado ao método para a coleta da multa. Mesmo que ela seja recolhida como taxa, ela deverá ser indicada neste campo.
Aqui eu vou voltar o método para EMD, que é o indicado pela companhia que eu estou utilizando nesse exemplo, Aerolíneas Argentinas. Então, aqui é o método EMD. Aqui nós vemos um botão onde encontraremos os detalhes a respeito das taxas. Cada código, o valor cobrado no bilhete original e o seu total, na moeda BRL, o valor de cada taxa do novo bilhete e o seu total, também em moeda BRL, e o valor residual. Sempre que nós vemos uma taxa zerada, é porque ela teve o mesmo valor de cobrança no bilhete original e neste bilhete da remissão. As outras taxinhas que apresentam um valor residual, um valor de cobrança, na verdade, né? Um valor a ser cobrado, é porque como nós acrescentamos uma parada em Bariloche, essas taxas ou elas sofreram uma alteração para mais, ou outras taxas foram adicionadas. Então, aqui, olha, nós temos a mesma taxa cobrada, só que com um valor superior, né? E aqui nós vemos o total a ser cobrado com o processo da remissão deste bilhete. Eu poderia clicar no símbolo mais para criar campos e adicionar códigos e valores para o novo bilhete. Porém, atenção, se você alterar qualquer valor, qualquer código, acrescentar um novo código ou valor, ou simplesmente deletar um código e valor existente, você deverá ter em mãos um documento da companhia aérea validadora permitindo que você faça isso. Caso contrário, você receberá uma ADM e, consequentemente, perderá a garantia de tarifa do Sabre. Vamos aqui, olha, ocultar esses dados e vamos verificar as informações a respeito de franquia de bagagem clicando no botão modificar. Aqui eu posso simplesmente visualizar ou eu poderia clicar no botão volume ou peso para indicar um volume, um peso, ah, e automaticamente, quando eu escolho quilos, pounds ou peças, a janelinha da quantidade é habilitada. Então, por exemplo, eu poderia ter uma franquia de bagagem de 32 quilos, de 5 pounds ou de 3 peças, né? Mas como acontece com taxas, este campo também poderá gerar uma ADM para você. Isso se você fizer qualquer alteração em volume, peso ou quantidade e não tiver em mãos uma autorização da companhia aérea validadora. Aqui, olha, eu vou voltar como estava, a indicação de que não existe franquia de bagagem para esses trechinhos e vou clicar no botão avançar. Ao clicar no botão avançar, eu já tenho a última tela do processo. Na verdade, na tela anterior ou nesta tela, você poderia, já que você informou ao passageiro a diferença de tarifa, a diferença de taxa, a cobrança da multa, o passageiro poderia, na tela anterior mesmo, escolher em desistir do processo da remissão. Como nesta tela, nós também temos um botão sair da remissão, que poderia ser acionado na tela anterior ou nesta tela que eu estou neste momento. Eu caminhei até esta última tela para dar uma informação que é muito, muito importante. Vamos supor que o nosso passageiro, embora tenha todas as informações de diferença de tarifa, taxa e multa que será cobrada, ele ainda não tem certeza se irá ou não prosseguir com a remissão. Nesse caso, você poderá preencher todos os dados desta última tela, como é o caso de comissão, Turcode, forma de pagamento e salvar as informações no PQR da reserva. O passageiro poderá lhe informar mais tarde, no mesmo dia em que os dados desta cotação foram armazenados, e você poderá utilizar esses dados armazenados no PQR para processar a reemissão. Porém,
Você não pode esquecer que os dados armazenados no PQR estarão válidos somente para o mesmo dia em que a cotação foi feita. Você não poderá utilizar esses dados para processar a remissão em dias posteriores, porque os dados estarão incorretos, ok? Neste exemplo que eu estou apresentando, eu vou imaginar que o meu passageiro desistiu da reemissão, para mostrar para você que nós podemos voltar à reserva como ela estava originalmente. Porém, antes, eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui nós temos o total, que seria o valor da tarifa, da diferença da tarifa e das taxas, que seria coletado com a remissão, e o valor da multa, né? Então, eu vou clicar aqui em sair da remissão, o sistema trará essa mensagem, eu vou clicar em fechar, e eu não posso esquecer de voltar o nosso itinerário como ele estava originalmente. Poderia fazer isso de diversas formas, mesmo graficamente ou através de comandos, e eu vou optar por resumo da viagem, representado aqui pelo botão onde nós vemos uma mala. Eu vou clicar em resumo da viagem e clicar em finalizar e exibir para ampliar o painel. E dentro do painel, eu vou optar por ignorar e exibir o PNR. Clicando novamente para confirmar, o sistema carregará nossa reserva como ela estava originalmente. Se você clicar em itinerário, verá novamente o trecho São Paulo, Buenos Aires, São Paulo. Vamos voltar ao nosso PowerPoint para conhecer algumas notas que são muito importantes. A primeira delas, você poderá acionar a ferramenta do Graphical Exchange através do botão Workflow, escolhendo a opção Remitir bilhete. Ou, com o bilhete aberto na tela do SaberWedge 360, clicar no botão Remitir bilhete no rodapé à direita da tela do bilhete. Se a remissão envolver branded fares, não esqueça de buscar qualificadores avançados e marcar a opção ID da tarifa. E na lacuna, digite apenas o nome da branded fare. O valor da multa para reemissão será apresentado automaticamente pela ferramenta Graphical Exchanges, pois esta multa foi carregada pela companhia aérea validadora na categoria 31 da regra da tarifa. Claro que existem exceções. Se, por exemplo, você estiver efetuando a remissão de um bilhete numa tarifa cheia ou numa primeira classe, numa classe executiva, muitas dessas tarifas não apresentam multa pela remissão do bilhete. Então, esta lacuna, ela deverá permanecer vazia. Confira sempre se o método para coletar a multa é o correto. Existem 3 possibilidades: multa via MD, mais utilizado; multa no total, não se aplica no Brasil; multa como taxa, aplicável para algumas companhias aéreas. Nesse caso, preencha a lacuna com o código da taxa, e cada companhia aérea terá seu código específico. No processo da cotação, você poderá ou não armazenar os dados da reemissão no PQR. Porém, caso você armazene esses dados, eles deverão ser utilizados para a reemissão do bilhete dentro do mesmo dia em que foram calculados. A respeito de taxas e franquia de bagagem. Podemos apenas conferir os dados das taxas ou efetuar alterações, retirando, adicionando ou modificando os valores das taxas. No campo da franquia de bagagem, também podemos apenas conferir os dados ou efetuar alterações no tipo ou na quantidade. Porém, se você efetuar qualquer tipo de alteração nesses campos, deverá ter uma autorização por escrito da companhia validadora do bilhete. Caso contrário, modificar esses campos invalida a política de garantia de tarifa do Saber. Quero agradecer seu tempo e atenção, aconselhar você a participar da nossa próxima sessão gravada, Graphical Exchanges Reemissão, e até a próxima. Muito obrigada.